Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor público Antônio Celestino Lins. Bem-vindo, Antônio. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Na medida do possível. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Para os nossos internautas que irão assistir nesses horários. Às 2h30 na terça-feira e também às 22 horas no canal 4 da NET, e depois os Floripa em Foco do Sintesp ficam depositados no sintesp.org.br para você assistir de acordo com a sua disponibilidade. E como falamos nos Floripa em Foco anteriores, o Sintesp preparou uma grande manifestação agora no dia 3 de abril de 2019, tanto na Assembleia Legislativa como em frente ao Centro Administrativo do Governo do Estado. Vamos começar cronologicamente. No dia 3 de manhã, houve uma reunião da diretoria do Sintesp, né? Compareceram muitos diretores? Veio gente do interior de Santa Catarina? Na verdade, foi uma reunião bastante produtiva, com a participação de um número razoável. Tínhamos aproximadamente 20 diretores presentes à reunião. É bastante gente, né? Mas tinha falta sempre, como sempre, de alguns. Mas foi muito importante para o debate da pauta, especialmente com relação ao projeto de reforma do governo que aportou na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos já acompanhado a explanação do projeto no dia anterior pelo secretário da Administração, Tasca, e os pontos principais do projeto e os pontos que o governo tem prioridade para aprovar. E constatamos, né, que todo o projeto ele é ruim, né, para o servidor. Ele é ruim porque ele diminui o Estado, ele diminui funções, ele diminui atribuições, ele engessa muitas atribuições, né, passando várias fundações e secretarias. Ele acumula muito, né, Silvio? E quem está nos ouvindo, isso nos traz, pela experiência do passado, que secretarias ficarão inchadas, né, órgãos ficarão inchados com várias atribuições que são inerentes a outros órgãos, que eles não têm a mínima experiência e nem compatibilidade para gerir. Né? Com certeza o governo vai ter problema, né, na gerência desses serviços que foram acumulados. Pode até que a intenção seja boa, né, de diminuir pastas, né? Talvez nós até teríamos acordo que existem algumas pastas que são desnecessárias, né? Algumas delas são cabides de emprego, como era o caso das SDRs e depois das ADRs, né, que foram extintas, a gente tem acordo, mas também dentro do próprio projeto tem cargos, né, que não serão extintos, né? Eles foram extintos em um órgão, mas eles são transpostos para outros. Pois é, então sempre a mesma acaba conversa, né? É aquilo que eu falei, né, já aqui, que eu repito, acaba não dando resultado financeiro. Se faz um grande movimento estrutural, né, que cria uma expectativa muito grande, né, tanto para a sociedade que precisa do serviço, como para os servidores que prestam o serviço, e não tem, o impacto financeiro é muito irrisório, né, não compensa a grande mudança, não se vê vislumbre na economia. Como você lembrou nos Floripa em Foco anteriores, esse projeto todo vai provocar uma economia de 10 milhões de reais por mês ao Estado, sendo que só a elevação do teto salarial do judiciário lá em Brasília, que reflete aqui também aumentando o teto, isso aumenta em 6 milhões a folha de pagamento, né? Então, apenas 900 pessoas no Estado. Num efetivo e contingente aí de aproximadamente 100 mil trabalhadores no serviço público, 900 pessoas inflacionaram a folha em 6 milhões. Por mês. Por mês. Aí a proposta do governo é para uma economia de 10 milhões por mês. Então, não se justifica pela economia. Né? Não tem como você caracterizar o avanço com relação à economia. Né? Aí não sei o que o governo pensa com relação à extinção e enxugamento da máquina. A gente sempre vê, né, a diminuição do Estado como um prejuízo para a sociedade, para a população. Porque se o Estado já é ineficiente,
Se você já tem dificuldade no atendimento da saúde, tem dificuldade no atendimento da segurança pública, olha o caos que está aí. Tem dificuldade na educação, os prédios todos deteriorados, necessitando de reformas, faltando professores efetivos. Todo ano, no início do ano legislativo, o governo tem sérios problemas, né, para adequar, para que os alunos tenham condições dignas de estudarem. Não tem. A infraestrutura, então, que era uma das propostas do governo e a gente via como alvissareira e como positivo, né, que era prioridade, as nossas estradas estão aí caindo aos pedaços, cheias de buraco, as placas tomadas pela vegetação, não há um mínimo de manutenção e nesses 100 primeiros dias, não se observou esse avanço. Né? Claro, quando o governo assumiu, percebeu que a coisa não era bem aquilo que ele imaginava, né? Ao sentir na prática, viu que a situação é bem pior. Mas precisa-se ter coragem, precisa-se implantar aquilo que prometeu para a sociedade e o servidor está disposto a colaborar. Agora, não é com a extinção de órgãos como DEINFRA, DETER e outros órgãos, né, que serão extintos que o governo vai melhorar a qualidade do serviço. A gente não vê por aí. Até porque nós somos, né, servidores de carreira, temos mais de 50 anos de experiência no serviço público e eu especialmente nas estradas. Tenho falado aqui, são 7.000 quilômetros de estradas que o DEINFRA administra, que o DEINFRA construiu, que o DEINFRA dá manutenção, que o DEINFRA faz toda a logística do transporte por elas. Com um orçamento de 6 bilhões. Um orçamento aproximadamente 5 bilhões por ano, orçamento do BID. E o que nos preocupa mais ainda agora, nesse momento, é que a gente descobriu que todos os recursos, todas as verbas arrecadadas pelo DEINFRA, que são as verbas das multas, as verbas oriundas da faixa de domínio, do uso, e o próprio BID, não sei se eles vão conseguir, creio que o BID não vão conseguir, mas serão alencadas para a fonte 100, que é a fonte geral do Estado. Então, o DEINFRA não vai ter mais orçamento próprio para fazer essa manutenção. Aí a Secretaria vai conseguir, a Secretaria da Infraestrutura, criando apenas uma gerência para a manutenção e o cuidado das estradas. Hoje o DEINFRA tem aproximadamente 20 gerências, considerando interior e capital. Agora extingue todas essas gerências e coloca uma só, e ainda um agravante, né? Tem que falar aqui. Entrega para as prefeituras, há uma proposta de entregar para as prefeituras a manutenção e a conservação das rodovias, as SCs. Passar a responsabilidade. As prefeituras não conseguem cuidar das estradas municipais. Nós tínhamos uma patrulha mecanizada no DEINFRA que dava apoio às prefeituras. Agora, como que você vai passar para as prefeituras? Toda essa logística, toda essa construção, toda essa manutenção, acho que o governo terá problemas. Provavelmente ele fala em repassar também os recursos, né? Mas para a prefeitura administrar, enfim. E depois dessa reunião, na manhã do dia 3, agora de abril, a reunião da diretoria do Sintesp, foi feita uma manifestação, visitaram os parlamentares na Assembleia Legislativa para levar isso tudo. Né? Silvio, nós tivemos, assim, eu acredito, um trabalho muito positivo na Assembleia Legislativa. Nós deslocamos, nós convocamos, né, todo o nosso efetivo do interior, aliás, aqueles que sempre vêm, que na maioria são nossos companheiros do DEINFRA, né? Até porque a maioria são aposentados e tal, e já tem esse hábito de dar esse apoio na capital quando a gente chama. Aí fizeram uma força-tarefa e visitaram todos. Exatamente, foi feita uma força-tarefa, nós encaminhamos um ofício, né, para os 40 deputados pedindo apoio contra essa reforma, para que eles analisem com cautela, para que eles abram a oportunidade, pelo menos, de uma audiência pública ampla, para se discutir com a sociedade, com os servidores, né, esse projeto, melhorar se for possível. Já tiveram alguma resposta deles? Nós tivemos a visita de todos os deputados, tivemos o protocolo do nosso documento que foi entregue a eles pelos servidores que lá estiveram, né, com o apoio e o acompanhamento da diretoria. E também, à tarde, né, nós tivemos uma manifestação no centro administrativo a partir das 14h30, fomos recebidos numa audiência pelo negociador
histórico do governo, que é o seu Décio Vargas, que continua no governo, né? Já era da gestão gestão anterior e ele continua no governo. Nos recebeu, né, protocolarmente, aceitou o nosso ofício, levamos uma comissão junto a ele, discutimos a nossa pauta e ouvimos dele algumas coisas novas em relação aos governos anteriores, né? Que o governo Moisés tem uma preocupação com a reforma, que após a reforma ser aprovada na Assembleia, palavras do Décio, né, que o governo pensa em trazer uma isonomia para a pauta salarial dos servidores. Ele pensa em mudar a política salarial, que é uma coisa boa e é uma coisa que o sindicato sempre tem buscado, né, junto ao governo, que essa política nefasta de gratificações e de grupos corporativos que avançam nas negociações, a proposta parece, no nosso entender, que o governo quer dar uma isonomia no tratamento para com todos os servidores públicos. Inclusive, a gente pautou e discutiu e reafirmou o nosso propósito e a nossa busca pela unificação das tabelas salariais, né? Acabando com aquela tabela vergonhosa do quadro geral, que tem um piso de R$ 820 e um teto de 1.910. Falamos enquanto o governo aceitou o aumento do teto, né, do servidor público, que é 35 mil, quase 36 mil reais, né, elevando a folha a 6 milhões por mês, e não discutiu a base, que é aqueles servidores que mostram a cara do governo para a sociedade. Que é a grande maioria e que presta serviço. Mas esses deputados visitados já tomaram alguma posição, deram algum sinal de que vão trabalhar para fazer uma audiência pública? Sim, alguns gabinetes já se manifestaram, né, apoiando o sindicato, apoiando o movimento dos trabalhadores, dos servidores, e dizendo, pelo menos para nós, que eles irão estudar com carinho e que a reforma não passará da forma que lá está. Né? E no prazo de urgência que foi solicitado. Inclusive, nós encaminhamos na nossa direção, foi unânime, né, os nossos dirigentes, lá, os nossos diretores, para fazer um ofício ao presidente da Assembleia, aos deputados, pedindo a quebra do regime de urgência. Um projeto que levou quase 6 meses para chegar na Assembleia, quer dizer, foi costurado 6 meses, não pode ser avaliado em 45 dias, né? E ainda sem a participação da sociedade. Então nós estamos pedindo, fazendo ofício à Assembleia, encaminhado pela nossa reunião, a suspensão, né, desses prazo de urgência. E também nós pedimos pela retirada do projeto, porque ele não contempla, né, com certeza ele não contempla os trabalhadores e nem a sociedade. Tá bom. Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses, que inclusive o Sintesp está em processo eleitoral para o seu sucessor. E amanhã, dia 10 de abril, encerra-se o prazo para a inscrição de chapas. E aí vai começar 45 dias de campanha, né? Exatamente. Já tem alguma chapa inscrita? Já se inscreveu uma chapa ontem, né? E há expectativa de uma inscrição de novas chapas, pelo menos mais uma, né? A gente vê os bastidores e é com muito prazer e dentro do espírito democrático que a gente espera, né, a inscrição de mais chapas, né, tantas quantas se habilitarem, né, e a disputa será iniciada a partir do dia 10, quando encerra o prazo, serão publicadas as chapas inscritas e começarão, né, oficialmente a campanha. E vai ter um prazo ainda de impugnação, ajustes? Sim, tem um prazo regimental lá, estatutário, de impugnação e de recurso e de substituição de candidatos, coisas rotineiras, normais e que estão previstas. Previstas, né? Não é nada nada de excepcional. Tá bom, Antônio. Então, uma boa semana. Até a próxima terça-feira, 2h30 aqui. E o Floripa em Foco, como já dissemos, continua depositado no sintesp.org.br. Até a próxima. Se Deus quiser.